Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões cristãs. E hoje nós vamos ver no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, a parábola do bom samaritano. É uma parábola bastante conhecida, muito importante, traz uma lição muito importante. Antes de eu fazer a leitura da parábola, eu vou dar uma explicação inicial. Após a leitura, eu vou continuar essa explicação. Mas a primeira coisa a dizer é o seguinte: samaritanos eram aqueles que residiam na província de Samaria. Ficava acima da província da Judéia. Judéia é onde estava a cidade de Jerusalém, né? E muitas outras cidades. Essa província da Samaria, séculos antes da vinda de Jesus, muitos séculos antes, quando havia começado a decadência do reino de Israel, né? Por que começou a decadência do reino de Israel? Porque começou a haver muita desobediência aos preceitos de Deus, né? Basicamente foi isso. Então, Israel começou a ter derrotas militares, enfim, isso se arrastou por muito tempo, mas aí até que, em um determinado momento, houve uma derrota terrível, né? E toda a região da Samaria foi perdida. O rei da Assíria conquistou a região da Samaria, deportou os israelenses para a Síria, para várias cidades da Síria, e colonizou aquela região toda da Samaria, trazendo estrangeiros para ocupar aquela região. Então foi muito humilhante para Israel, né? Depois isso aconteceria também com a Judéia, mas com a Samaria foi bastante antes, né? Então, aquela região ali foi ocupada por estrangeiros que cultuavam divindades, entre aspas, pagãs, cultuavam deuses, entre aspas, pagãos, né? Então, aquilo ali realmente eram práticas abomináveis aos olhos de quem seguia a religião judaica rigorosamente, né? Então, naquela região, né, foi introduzido culto a deuses, entre aspas, pagãos, né, que não são deuses, ou então havia uma mistura de cultuar deuses pagãos com cultuar o Deus de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que também é execrável, uma coisa lastimável, né? Não se pode misturar o culto ao Deus verdadeiro com o culto a deuses pagãos. Então, isso permaneceu, tá? Então, na época da vinda de Jesus, havia um forte preconceito entre os judeus que realmente seguiam a religião judaica, né, os preceitos do Pentateuco, com o pessoal que morava na Samaria, porque basicamente eram estrangeiros que tinham um culto diferente ou eram pessoas que misturavam as coisas, né? Misturavam o culto ao Deus verdadeiro com o culto a divindades, entre aspas, pagãs, né? Muito bem, então, para vocês saberem que os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, né? Havia todo um preconceito contra os estrangeiros que moravam ali na Samaria. Ali moravam principalmente estrangeiros. Podia haver também alguns judeus que moravam ali, né? Mas principalmente eram estrangeiros que tinham vindo séculos atrás, na época dessa ocupação da província da Samaria. A primeira coisa que se tem que colocar. A segunda coisa é a seguinte: a parábola procura colocar em discussão, né? Ela coloca os principais mandamentos de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se coloca em discussão: mas quem é o próximo? Tá? Esse tipo de discussão era uma discussão muito presente dentro da religião judaica.
Basicamente, o que se questiona é: o próximo é somente aquele que segue a religião judaica, né? Os judeus perguntavam: o próximo é só aquele que segue a religião judaica ou não? Ou o próximo pode ser um estrangeiro, pode ser outra pessoa. Então, é em torno disso aí que se faz a discussão, né? Contida nessa parábola, uma discussão muito rica. Então, eu vou ler a parábola, o capítulo 10, Evangelho segundo São Lucas, a partir do versículo 25 até o versículo 37. Depois eu continuo a explicação. Bom, 25. Levantou-se um certo doutor da lei e, para pô-lo à prova, quer dizer, para pôr Jesus à prova, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, então, respondeu: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Por acaso, descia por esse mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, passando por esse lugar, viu-o e passou adiante. Um samaritano que viajava, porém, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois o colocou sobre a sua própria montaria, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Essa parábola é uma parábola conhecida, né? Talvez alguns de vocês já tenham escutado alguma referência a essa parábola, chamada parábola do bom samaritano. A discussão aí, o que o doutor da lei era uma pessoa que tinha notório conhecimento sobre a lei, uma pessoa conhecida, né? Na lei de Moisés. Ele pergunta: mas quem é meu próximo? Porque essa discussão se colocava, né? Quem é o próximo? O próximo é somente quem pratica. O judeu indagava se o próximo é somente quem praticava a religião judaica ou não, né? Então, no exemplo que Jesus dá nessa parábola, né, ele simplesmente diz: olha, se você estiver numa posição de necessitar de ajuda, você vai querer que seja o seu próximo qualquer um que possa lhe prestar ajuda. Portanto, se você estiver em posição de dar ajuda, de prestar ajuda, você deve prestar ajuda a qualquer um que necessitar da sua ajuda. O seu próximo será qualquer um que necessitar da sua ajuda, né? Então, essa é a lição. O próximo não é só quem pratica a mesma religião. O próximo é quem precisa da nossa ajuda, né? Então, uma lição belíssima, né? Uma lição de misericórdia
que o Senhor Jesus nos dá. E ainda há aqui um detalhe que eu gostaria de expor a vocês. O Senhor Jesus, ele descreve que passou primeiro um sacerdote, viu aquela pessoa desacordada, toda machucada e foi embora. Ora, sacerdotes deveriam ser os mais caridosos, eles deveriam seguir rigorosamente os preceitos da lei de Moisés. Foi embora, não foi solidário, não se compadeceu daquela pessoa desacordada e machucada. Aí depois, na história, segue, apareceu um levita, o levita olhou aquela pessoa e foi embora. Levitas eram membros da tribo de Levi, uma das tribos de Israel. Os levitas auxiliavam os sacerdotes, estavam a serviço dos sacerdotes no templo. Eles deveriam ser caridosos, deveriam também seguir rigorosamente os preceitos da lei de Moisés. Não foi solidário, não se compadeceu. Quem se compadeceu daquela pessoa que precisava tanto de ajuda? Se diz que estava semi-morta a pessoa. Um samaritano. O samaritano seria aquela pessoa de quem não se esperaria nada, segundo o que os judeus pensavam, né? Porque havia um forte preconceito dos judeus para com os samaritanos. E justamente o samaritano, que possivelmente era um pagão, né? Ele foi o solidário, foi ele que foi ali, se compadeceu, fez tudo, cuidou das feridas, colocou a pessoa na sua montaria, levou uma hospedaria, pagou as despesas, se preocupou, fez tudo para cuidar daquela pessoa. Vejam que coisa interessante. Implicitamente, o Senhor Jesus estava antecipando o que iria acontecer. O que aconteceu? Os judeus achavam que a salvação de Deus era só para os judeus. E nós vimos que Jesus, ao perceber como era duro o coração dos judeus, estendeu a possibilidade da salvação para todas as pessoas, inclusive para os pagãos. O cristianismo, né, nós que hoje somos cristãos, o cristianismo, na sua raiz, tem judeus, né, que aceitaram Jesus, e tem pagãos que aceitaram Jesus. A salvação, o Senhor Deus Todo-Poderoso abriu a todos que aceitassem, né, o Senhor Jesus como Filho de Deus Todo-Poderoso e nosso Salvador, inclusive os pagãos. Nós sabemos que São Paulo, por exemplo, foi, por excelência, né, o pregador entre os pagãos, mas todos os apóstolos pregaram para todos, para judeus e para pagãos também, né? Então, talvez ele, com essa parábola, ele já estivesse antecipando, preparando os corações dos discípulos, né, para entender que a salvação seria para todos, estaria aberta a possibilidade de salvação para todos, não somente para os judeus. Em um outro vídeo que eu fiz aí, alguns vão se recordar, eu falei de um centurião, também um pagão romano, e o Senhor Jesus colocou que nunca viu uma fé tão grande em nenhum judeu como ele viu naquele centurião, tá? Então são várias questões muito importantes que são colocadas nessa parábola, né? Sobre a questão dos samaritanos, do preconceito que havia, da colonização da Samaria por estrangeiros. Quem tiver maior interesse, depois leia o segundo livro de Reis, capítulo 17, descreve esse fato importante, que é o início da decadência mais aguda do reino de Israel, tá? Segundo livro de Reis, capítulo 17. Por hoje é isso aí, meus amigos, a parábola é riquíssima, riquíssima. Depois, quem tiver interesse, releia essa parábola ou reveja o vídeo, né? Se você gostou, deixa aquele like, isso nos ajuda. Compartilhe com um amigo, com uma amiga, com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus, né? E por hoje é isso aí. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.